L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. On y va, mes amis. Allez-y, les enfants. E aí, hoje a gente começa francês, né, cara? Hoje a gente começa L'Antiedipe, nosso podcast semanal de leitura do Antiédipo. Você está escutando, então você já sabe. Para acabar com o juízo, porque você clicou aqui, né? Se você não soubesse, poxa, algo talvez estivesse um pouco errado com você, mas tudo bem. Você sabe, né? Vamos partir desse pressuposto que você sabe e que você está ouvindo o 51, episódio 51 do Para Acabar com o Juízo. Então, que legal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindes. Tudo que vocês quiserem. Antes de começar o reloginho do programa, o Antiédipo está aqui do lado. Nem faço ideia do que a gente vai ler hoje. Normalmente. Tá aqui, né? O marca-página tá aqui. Onde a gente acabou, onde a gente interrompeu, tá aqui. Gostaria de mandar uns recados especiais. Os recados especiais são os seguintes. Muita gente nova ouvindo esse podcast foi divulgando números, né? Você que é sempre curioso saber os números desse programa que parece solitário, parece que ninguém escuta, parece que você está escutando sozinho isso, parece que esse cara aqui do outro lado tá falando doideira, Parece que não tá fazendo nada de sentido, é verdade, não tá fazendo mesmo não. Mas a gente tá se esforçando para fazer algum sentido desse não sentido, né? Quando for propício. Mas números, eu divulguei, né, porque saiu na listinha do Spotify de algumas pessoas, eu divulguei no Instagram, e eu quase não divulgo no Instagram, né, esse podcast. Tem uma certa aversão contemporânea à rede social do Instagram, assim, e tem uma certa vergonha mesmo de compartilhar essas coisas. Aí eu não divulguei, eu divulguei no 50º episódio, no episódio 50, e com as listinhas de pessoas. Muita gente não sabia que eu tinha esse podcast, que eu cuido desse podcast, né? Que eu cultivo esse podcast, que eu aro, que eu germino, que eu molho, muitos barulhos da rua. E aí saltou de 80 pessoas inscritas, 80 seguidores para 103, 105 atualmente, eu acho, por aí, 103, 105, o que é bastante gente seguindo. Então talvez pessoas novas ouvindo aí, maratonando, né? Porque estão lá atrasadas, né? Lá no episódio 1 a gente já tá no 51. Desculpa aí, se desolei, temos um ano de programa. Então essa é a primeira novidade, muita gente começou a seguir, tivemos números estratosféricos, vamos ver se, como diz a galera da influencer, das redes sociais, se há engajamento mesmo, se há adesão. No serviço público a gente fala de adesão, né, na saúde. Se há um engajamento real. E aproveitando essa oportunidade de engajamento real, vem cá, fala comigo. Se você quiser ler esse livro horrível aqui junto comigo, não tá nada divertido esse segundo capítulo, mas é isso. Segunda notícia legal. Como diz meu amigo Thiago, né, eu atualizo a minha vida aqui, então é muito mais fácil saber a minha vida aqui do que no Instagram ou no Twitter. No Twitter eu só reclamo, falo de cigarro e de gato. E reposto coisa anticapitalista. Retuito. Passei no doutorado, então você que estava na corrente positiva aí, obrigado. Você que estava torcendo, obrigado. Não foi fácil, foram 2 anos tentando o processo, né? E não vai ser fácil porque a ciência e a academia brasileira estão destruídas, né? Mas a gente vai se esforçar bastante. Você que está curioso, no seu eu não falei ainda, entrei com um projeto para estudar a composição das masculinidades contemporâneas, de uma perspectiva decolonial e anticapitalista. Ah, moleque! Saída dessa Thiago Yorkesa aí da vida, mas também vou trabalhar com grupos reflexivos de homens, sejam eles autores de violência aí na coisa da Maria da Penha, seja em outros cases também que me interessa bastante. Bom, é isso, se quiser trocar ideia sobre essas paradas comigo aí, masculinidades, tema do momento, fala comigo aí. Eu que sou um homem, né, que tem esse lugar de falar mal da masculinidade, né? Masculinidade não presta, abaixa pornografia, racismo é feio, tenho depressão, mulher, estou solteiro. Se você não viu essa paródia do clipe do Thiago York, do menino no TikTok fez, assista. Se você não assistiu o vídeo do Thiago York sobre masculinidades, não assiste não. Essa porra vai me assombrar o resto do doutorado.
Então, cara, quase 5 minutos aí de introdução. Cara, um outro abraço especial que eu quero mandar, um outro recado, terceiro e último, juro. A senhorita Natália, muito gentilmente, me comentou que o atual, se não me engano, supervisor dela, no campo da psicologia, que é o Ricardo, autor de vários hits aí do Fezes Falantes, ficou lisonjeado de ter ouvido o episódio 37. Eu voltei lá pra ouvir o episódio 37, porque a Natália que me deu essa dica, pô, tá no 37. Que eu gravei a musiquinha dos Fezes Falantes, música autoral do Gilles Deleuze, era um filósofo francês, e o Ricardo falou que ficou emocionado. Segundo Natália, né? Desculpa aí, Ricardo, se não for verdade. Natália, se eu tiver colocado na informação errada, desculpa todo mundo, qualquer coisa. Sempre desculpa. E é isso, fiquei feliz da pessoa ficar emocionada. Para mais informações, escutem Fezes Falantes no Spotify. Procura lá, Fezes Falantes. Bom, é isso, eu acho. Forte abraço pro Ricardo e pra Natália. Importantes são essas conexões, né? Importantes são essas histórias para contar no final do dia. E vamos lá. Agora são 11h17, vamos até o famoso 11h47. Aí, como eu sempre acho, quando eu coloco o despertador que já tá acabando o minuto que eu tô colocando, sendo assim 11h17, já tá quase 11h18, aí eu dou a lambuja. Eu vou botar aqui 11h48. Por sinal, me lembrei agora. Ixi, 11h48 deu errado a conta. 11h38. Pô, a Laurinha Lero mandou 3 episódios da terceira temporada aí pra acabar com Jesus, só que eu tô falando. De Respondendo em Voz Alta. Tá excelente. Essa mulher, bicho, porra. Beijo, Laurinha. Eu vou mandar uma mensagem. Eu nunca sei. Sempre penso assim, podia mandar um áudio pra Laurinha pelo Telegram, mas nunca sei o que falar, né, cara? É um negócio meio constrangedor, assim. O que eu vou falar com Laurinha Lero, né, cara? O que eu posso perguntar pra ela? Que coisa, não? Cara, a gente tá na minha versão impressa, na página 107, na versão original francesa, né, na página 92, e no PDF deve ser por aí, né, 107, 106, por aí, 108 no máximo. E a gente continua no papo sobre as disjunções, a síntese disjuntiva, e agora falando no 2.4.2, as disjunções inclusivas, a genealogia. Então, o problema é que eles já estavam apresentando lá no primeiro capítulo, né, que esse capítulo aqui foi, esse subcapítulo, né, seção inteira, a 2.4, né, a síntese disjuntiva de registro, como o Orlando nos avisou, foi algo escrito pensando no Klossowski, no Pierre Klossowski, né, um grande amigo aí do Deleuze, escritor sobre Nietzsche, um teólogo muito doido, romancista também. E que lá no capítulo 1, não sei se vocês lembram, mas quando eles vão pensar a terceira síntese, a síntese consumativa, são todos os nomes da história, né, o homo história, eles vão muito nessa esteira do Nietzsche da genealogia, mas a partir de uma leitura do Pierre Klossowski. Estamos aqui de novo com a genealogia, por isso que eu lembrei. Mas não vou me alongar com isso não, vamos lá. Até porque eu não poderia. É por isso que o Deus esquizofrênico É por isso que o Deus esquizofrênico tem tão pouco a ver com o Deus da religião, embora ambos se ocupem do mesmo silogismo, do mesmo jogo lógico, não é isso mesmo? Não? Das mesmas conclusões lógicas. Ao Deus, tomado como senhor das exclusões e limitações na realidade que dele deriva, Klossowski, em Le Baphomet, opunha um anticristo, príncipe das modificações, que ao contrário determina a passagem de um sujeito por outro, de um sujeito por todos os predicados possíveis, né? Todos os predicados possíveis. Sou Deus, não sou Deus. Sou Deus, sou homem. Não se trata de uma síntese que, numa realidade originária do homem-Deus, ultrapassaria as disjunções negativas da realidade derivada. Não se trata disso. Trata-se de uma disjunção inclusiva que opera a síntese derivando entre um termo e outro segundo a distância. Eles falam na história do bastão, uma distância que é a mesma coisa, mas tem distâncias diferentes, né? Essa possibilidade de leitura física, matemática aí. Nada há de originário aí. É como o célebre, entre aspas, é meia-noite, a chuva fustiga as vidraças, não era meia-noite, não chovia, fecha aspas. Nijinsky escrevia, aspas, eu sou Deus, eu não era Deus, eu sou o palhaço de Deus, fecha aspas. Aspas, sou Apis, sou um egípcio, um índio pele vermelha, um negro, um chinês, um japonês, um estrangeiro, um desconhecido, sou o pássaro do mar que sobrevoa a terra firme, sou a árvore de Tolstói com as suas raízes. Ponto. Fecha aspas.
aspas. Sou o esposo e a esposa, amo a minha mulher, amo meu marido, fecha aspas. Nota de rodapé 18. Václav Nijinsky, Diários, Jornal, tradução francesa, Paris Gallimard. O Nijinsky, faltou aqui o que é o Nijinsky, né? Uma nota do tradutor que já não teve. Só bater um olho aqui o que é o Nijinsky, mas acho que está dando para ter a ideia dessas disjunções inclusivas, né? Assim espero. Essa dimensão de manter uma certa diferença entre os termos pela sua distância, né? Mas não excluí-los num princípio de identidade. Nijinsky, se eu não me engano, foi um bailarino, isso exatamente. Obrigado, Wikipedia. Tô com uma fome. Viveu de 89 a 1889 a 1950. Foi um bailarino e coreógrafo russo de origem polonesa. Para os críticos, Nijinsky era dotado de uma técnica extraordinária, por isso foi chamado por muitos como o deus da dança. Caralho! A oitava maravilha do mundo e o Vestris do Norte, referência ao bailarino francês Auguste Vestris, junto ao qual seria sepultado no cemitério de Montmartre, em Paris. Que triste, hein? Sepultar junto com alguém. Nijinsky revolucionou o balé no início do século XX, conciliando sua técnica com o poder de sedução da plateia. Os seus saltos pareciam desafiar a lei da gravidade. Olha só. Eu acho que é um episódio meio de doideira, né, do Nijinsky. Aqui, rapaz, ó. Em 1919, aos 29 anos, tudo Wikipédia, tá? Segue lá no Wikipédia. Acometido por distúrbio mental, entre parênteses, esquizofrenia, abandonou os palcos. 29 anos, né? A esquizofrenia do bailarino caracterizava, sobretudo, pela desordem de pensamento. Muito porque foi... Não, essa marca é bastante evidente em trechos dos seus diários, aí, onde o Deleuze e o Guattari foram lá dar uma olhada, né? Tem uma copeira seca, porque sente. Ela pensa muito porque foi dessecada no outro lugar onde ela serviu por muito tempo. Fecha aspas. Seu impressionante diário, escrito em 1919, foi publicado por Romola Depusky em 1936. Entretanto, nessa versão, Romola eliminou um terço dos textos originais, suprimindo todos os versos e vários trechos com passagens eróticas. Nijinsky passou por inúmeras clínicas psiquiátricas até completar os 60 anos. Morreu em uma clínica em Londres, em 50. Somente em 95, uma edição integral dos originais do seu diário foi publicada na França pela editora Actes Sud, sei lá, graças ao consentimento da filha de Nijinsky, Tamara. Rapaz, morreu de insuficiência renal, hein? Bebam água, gente. Sejam bailarinos, mas bebam água. Muito bom. Pois eu quero procurar ver se tem os diários do Nijinsky aí para encontrar em algum lugar. Continua aqui o texto, né? O que conta não são as denominações parentais, nem as denominações raciais ou as denominações divinas, mas tão somente o uso que se faz delas. O problema não é de sentido, mas apenas de uso. Problema de uso. Isso aqui, cara... Bom, vamos continuar que eu tenho um parênteses aqui que eu gostaria de abrir essa discussão que me vem, mas eu não tenho cacife para adiantá-la, mas eu vou trazer, então... Lembra aí que o final me ajuda a lembrar quando terminar de ler esse parágrafo, aquela coisa lá, minha avó era negra. Racista minha avó era negra. Minha avó era escrava. Minha bisavó, no caso, né, nessa geração. O problema não é de sentido, mas apenas de uso. Nada de originário nem de derivado, mas uma deriva generalizada. Dir-se-ia que o esquizo liberta uma matéria genealógica bruta, ilimitativa, na qual ele pode colocar-se, inscrever-se e indicar-se em todas as ramificações ao mesmo tempo, de todos os lados. Isso é importante. Ele explode a genealogia de Peano. Sob relações de próximo em próximo, ele perpassa distâncias indivisíveis em sobrevoos absolutos. O genealogista louco traça uma rede disjuntiva sobre todo o corpo sem órgãos. E Deus, que é apenas o nome da energia de registro, pode assim tornar-se o maior inimigo na inscrição paranoica e o maior amigo na inscrição miraculante. Então aqui ele já aponta os dois polos da síntese disjuntiva, né? Um esquizofrênico e um paranoico, né? Que vai demarcar é isso ou isso, não, seja isso, ou é isso ou é aquilo. Seja como for, a questão nunca é de um ser superior à natureza e ao homem. Seja como for, a questão nunca é de ser superior à natureza e ao homem. Problema da hierarquia aqui, ó. Sempre volta.
Tudo está sobre o corpo sem órgãos, tanto o inscrito quanto a energia que inscreve estão sobre o corpo sem órgãos, sobre um plano transversal, um plano de imanência. Sobre o corpo inegendrado, as distâncias intercomponíveis são necessariamente sobrevoadas, ao mesmo tempo que os termos disjuntos são afirmados. Sou a letra e a pena e o papel. Era assim que Nijinsky mantinha seu diário. Sim, fui meu pai e fui meu filho. Fecha parágrafo. Caraca, essa história, ela tem uma complicação muito interessante nos dias de hoje, assim. Por quê? Pensar essa dimensão genealógica, dos genealogias possíveis e por que remeter-se à genealogia e o problema das identidades. O nome do artigo aí, hein? Os usos da genealogia e o problema das identidades contemporâneas. Então é isso. Genealogia normalmente tem uma ideia de árvore genealógica, né? Tem uma ideia de origem, tem uma ideia de uma linha que pode se bifurcar de alguma maneira, mas não é uma bifurcação diferenciada, é uma bifurcação de continuidade, né? De ramificação, né? Uma bifurcação ramificada, que diz respeito de linhagem, que diz respeito de raça, que diz respeito de origem, né? E aqui, por outro lado, eles estão falando de uma outra genealogia, né? Uma genealogia que transpassa essas linhas de conexão molares, transpassa essas linhas de identidades e de continuidades. É necessariamente transversal. Então, o que tem a evolução do homem, por exemplo, a genealogia do ser humano, a ver com cachorro, com a árvore, com cogumelo? É esse nível de transversalidade que se tem, pelo menos no nível entre espécies, né? Pensando uma certa evolução, uma certa genealogia. Então, o primeiro ponto é isso, é uma genealogia que não é linear, mas é uma genealogia que consegue atribuir, eu vou falar origens, né, mas atribuir causas, atribuir conexões, né, com coisas não necessariamente conectadas no nível molar de continuidade e de identidade. Primeiro problema. Da onde vem essa porra dessa ideia que é muito interessante, né? A ideia de genealogia no Nietzsche, autor do livro chamado A Genealogia do Moral, né, que vai problematizar a moralidade ocidental cristã, como é que a gente passa da dívida para uma culpa, para a consciência, nessa bagunça toda. A ideia da genealogia para o Nietzsche é um método, né, de procurar o valor dos próprios valores. Então ele vai afirmar que, na verdade, esses valores que a gente cria, né, os valores de linearidade, os valores de verdade, etc., eles são muito mais inventados do que descobertos. Esse é um problema que está lá na HS Ciência, o Foucault ressalta muito isso, né? Ele prefere... Hoje eu estou palestra, hein? Ele prefere muito mais o termo Erfindung, no alemão, ou seja, invenção, do que Ursprung, que seria uma origem. Aí ele até vai falar, o erro do Schopenhauer foi achar que a religião tem uma origem, tipo uma manifestação da essência humana que chega numa Ursprung. E assim você pode entender quando o homem finalmente organizou o que já estava lá para chegar, tal da religião. Ele fala, viado, isso aí é mó caô. Uma genealogia da religião precisa pensar a sua invenção, a sua Erfindung, né? Então esse é o problema. De alguma forma, o Nietzsche mistura passado, presente e futuro numa força de pensar a genealogia como invenção. Passado, presente e futuro é pragmático, é uma questão de uso, é uma questão de invenção. O uso que se faz do presente determina a invenção do passado. Isso é muito interessante, né? Como as coisas se ressignificam, como as coisas vão se reinterpretando a partir do uso mesmo, de um pragmatismo, que não é utilitarismo. Isso aí é para outra aula, fica para outro momento. Mas aqui, então, tem dois usos da genealogia. E aqui, esses são os dois usos, por assim entender, paranoico e miraculante. Se você vai seguir na genealogia, o Nietzsche tem esses momentos também, que é muito interessante, né? O Nietzsche vai pensar a sua árvore genealógica, as determinações biológicas do seu organismo e dos outros, assim, com questão de hereditariedade. Então ele cai nesse polo paranoico direto. Mas ao mesmo tempo, às vezes, ele é super inventivo de como que ele consegue dar pulos, como que ele inventa outra genealogia para ele que não tem a ver com pai e com mãe, não é uma genealogia de penizada, ele miraculiza, né? Como, na verdade, ele vem de outras estirpes, de outros povos e tal. O próprio Nietzsche faz essa viagem. Como ele deve ter relações com os gregos, com Dionísio, ele dá uns saltos muito loucos, né? E isso está muito mais dentro do campo de uma mistura transversal, muito mais a ver com Dionísio do que Apolo, né? Já que o tema é Nietzsche, Dionísio é esse deus do vinho, da orgia, da doideira, da mistura. Quando ele vai escrever o Nietzsche, O Nascimento da Tragédia,
Dionísio está no lado desse indiferenciado, dessa mistura, desse assustador fundir-se com o universo. E Apolo da separação, dos estratos, da segmentação. E ele fala da importância dos dois, né? Isso que é interessante. Não dá para ser dionisíaco o tempo todo. Mas a genealogia tem inspiração dionisíaca, em origem, genealogia nietzschiana. O que complica para a gente hoje em dia? Porque hoje em dia eu acho que pensar essas duas genealogias é importante, né? Não estamos falando de uma genealogia paranoica de origem, mas uma genealogia esquizo de invenção. E nessa que eles podem, Deleuze e Guattari, afirmar essas coisas tipo, sou um negro, sou um índio, sou todos os nomes de história, etc, etc. Sou sempre de raça menor, como de raça inferior, como diria o Rimbaud. Agora, isso é muito mais uma questão de uso do que uma questão de sentido. Isso que é importante. Complica-se muito porque a gente está num regime identitário muito forte, que vai contra o que eles estão colocando aqui, inclusive no campo progressista. Então, a gente cai muito nessa armadilha, né? De se legitimar e de argumentar a partir das origens genealógicas lineares, paranoicas. Eu posso me afirmar branco por isso, mas minha avó era negra, onde é que eu posso me afirmar? Sendo que o mais importante para o que eles estão falando aqui, eu acho que isso tem a sua importância e a gente tem que estudar. Por isso que eu falei que não tem muito como avançar nessa discussão, porque eu acho que alguém mais implicado nela poderia pensar mais à frente, mas eu estou dando os primeiros passos aqui porque chegou, né, essa ideia aqui. Como é poder afirmar um uso ético de uma genealogia inventada, que também não é um vale tudo, que também não é não importa mais essa distinção se você é negro, se você não é, tudo são sínteses, se você é mulher ou se você é homem, tudo são sínteses inclusivas, então sínteses disjuntivas inclusivas, então eu sou homem e mulher ao mesmo tempo, então não há diferença, que essa é a armadilha. Não há diferença na vivência de um corpo de uma mulher, no corpo de vivência de um homem na nossa sociedade, porque eu posso ser uma mulher aqui dentro. Tipo assim, cara, pera lá. Essa é uma armadilha, assim. E eu acho que essa armadilha é de um certo uso específico, né? Que talvez produza um certo... que quando eles colocam, não é um problema de sentido, mas problema de uso. Um problema de... traz resquícios de um sentido mesmo, de um aproveitar-se disso. De um reafirmar-se num eu, de uma manutenção de um certo identitarismo possível dentro de uma suposta genealogia inventada. Da genealogia inventada que eu faço conexão com as mulheres, faço conexão com os negros, então eu posso me legitimar nisso, né? E aí continuo legitimando um eu, uma identidade. Então acho que esse é um uso problemático nessa dimensão. Aqui, no caso, eu acho que é complexo pra caramba, né? E eu não sei nem se eu já não tô falando muita besteira, nem se estou sendo inteligível. Mas dentro do campo dos cuidados aqui, das prudências, eu imagino que tenha duas propostas. Imagino que tenham duas coisas a se pensar. Uma, que o intuito, não um objetivo, né, mas a experimentação que esse livro traz é de uma decomposição da subjetividade como individualizada, por um lado. Depois, em Mil Platôs, eles vão falar das virtudes, né, das três virtudes da exteriorização, três virtudes da esquizoanálise, acho que eles falam isso, que é tornar-se imperceptível, tornar-se impessoal, imperceptível, impessoal e insignificante ou assignificante, né? Desapareceram, devir imperceptível, né? Não poder ser capturado pelo poder, né? Não se definir em nada. Tudo que tenta te capturar, você escapa, de alguma maneira. Você foge, criando um novo território para poder afirmar outra coisa, né? Então, acho que tem essa coisa de um dever imperceptível sem necessariamente passar até porque interrompe o processo, por dever farrapo, assim, por tornar-se farrapo. Então, por um ponto, tem um processo de dessubjetivação como princípio de saúde, grande saúde, né? Mas, por outro lado, essa dessubjetivação ela precisa ser aplicada num campo prático que avalie as condições de possibilidade disso que a gente está formado agora. Se nós somos indivíduos e temos dentro do campo social dado contornos de desejo, contornos de interação, de encontros diferenciados por sermos mulheres, por sermos negros, por sermos homens, isso deve ser avaliado no uso que se faz essa tentativa de dessubjetivação. De um ponto de vista, não é que eles defendam, eu entendo, né, o campo identitário,
Mas a partir de cada lugar individual, cada lugar estratificado, é que se parte de uma subjetivação específica, se parte por um caminho específico. Isso é uma certa singularidade. A singularidade do que fizeram de nós, assim, do que nós fazemos de nós mesmos. Então, eu acho que esse jogo ambíguo, assim, como é possível não desconsiderar o peso paranoico que recai sobre nós das genealogias paranoicas, mas poder propor ficções outras dentro de genealogias miraculantes potentes, com usos em direção à dessubjetivação. Assim que eu entendi mais ou menos a parada. Eu estou criando aqui, inventando, trocando ideia com vocês. É isso. Deixa o seu feedback lá, porque essa foi uma digressão muito longa e viajada. Deixa o seu feedback em algum lugar se isso fez sentido. Você falou, caraca, isso fez muito sentido. Caraca, isso não fez sentido algum. Eu tenho essa preocupação. Mas é isso. E aí a gente já parte para o próximo parágrafo. Caralho, que fome. 2.4.3 As diferenciações exclusivas e o indiferenciado. Vamos ler só mais um pouquinho, que parece que já está acabando aqui, né? A síntese disjuntiva de registro nos leva, portanto, ao mesmo resultado que a síntese conectiva. Né? Também ela é passível de dois usos, um imanente e outro transcendente. Então a gente já está batizado disso aqui, né, desse problema kantiano. Um uso imanente e um uso transcendente, que é diferente do uso transcendental. Uma transcendentalidade imanente. E por que ainda aqui a psicanálise apoia o uso transcendente, aquele que introduz em toda parte exclusões e limitações na rede disjuntiva e precipita o inconsciente em ético. Então, usando aí, né, j'accuse a psicanálise de fazer um uso transcendente da síntese de registro. E a pergunta. E por que a edipianização é precisamente isso? Precisamente a rede disjuntiva limitativa que precipita o inconsciente em ético. É que a relação exclusiva introduzida por Édipo não opera somente entre as diversas disjunções concebidas como diferenciações, mas também entre o conjunto dessas diferenciações que ela impõe e um indiferenciado que ela supõe. Então ficou aqui. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Eu vou voltar daqui, porque né, foi bastante coisa. Não vou nem botar lá no anúnciozinho do cartazinho na descrição. Não sei se vocês já viram, mas na descrição tem qual trecho que a gente tá, né? Aí eu vou voltar daqui semana que vem. Desculpa aí a palestra, não foi minha intenção, nunca foi minha intenção ser palestrinha, mas acontece às vezes, ainda mais se a gente tá em monólogo aqui. Hoje são 9 de dezembro e a gente segue na semana que vem, provavelmente aí, né? No dia 16 de dezembro, se a lógica do tempo continuar mesmo. E é isso, se quiser participar, você já sabe, manda mensagem, dá um feedback aí do que você achou da palestra e é isso, espero que tenham gostado. Tenham uma ótima vida aí. Beijo.